aqui. Sei que quem era para estar aqui hoje era ele, mas não foi possível. E trago a sua saudação, não só para os pastores, mas também para as suas famílias, esposas e filhos, e para toda a igreja aqui nesta noite reunida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O pastor Valdeci falou realmente no momento em que recebi esse convite. E eu estava aqui sentado, olhando para os irmãos e vendo como a igreja do Senhor Jesus é maravilhosa. Como a obra do Senhor é um mistério de Deus. Há 10 anos atrás, nós plantamos uma igreja ali na cidade de Passos de los Libres, na Argentina. E agora, nessa semana, eu fui dar posse a mais um missionário em outra cidade, na Argentina também. A igreja de Morada Nova já vai, nesse período de 10 anos, abrindo 3 igrejas nas cidades de Passos de los Libres, Bella Vista e agora em La Cruz. São 3 igrejas. E como a igreja do Senhor Jesus, ela se espalha pelo mundo, né? Ele me ligou, conversando com ele, eu estava em uma viagem de 700 quilômetros de ônibus, do aeroporto de Buenos Aires até a cidade de Passos de los Libres, dá 700 quilômetros. Eu saí às 2h30 da tarde e cheguei às 11h30 da noite. Naquele dia que eu falei com o senhor dentro do ônibus, né? E no outro dia, voltando pela cidade brasileira de Foz do Iguaçu, eu rodei mais 1000 quilômetros de carro para poder voltar. Imagine como eu estou cansado. Eu disse, eu vou atender aos novos amigos. E cheguei ontem às 3 horas da tarde em Morada Nova. E a esposa se espantou porque eu não tinha dito para ela que tinha essa viagem. Ela disse, eu não acredito que você vai viajar outra vez. Eu tinha saído na quinta-feira, mas a obra do Senhor é assim, irmãos. Ela é feita com muito sacrifício. Se hoje nós estamos aqui, nesta praça, se temos a liberdade de cultuar o nome do Senhor Jesus, e temos pastores que estão trabalhando todos de mãos dadas dentro desse município, porque alguém um dia pagou o preço para que o Evangelho fosse anunciado e vidas fossem alcançadas. Por isso todo esforço vale a pena, porque o resultado está aqui nesta noite. Já foi lido aqui o histórico, é claro, muito resumido, nós não sabemos os detalhes do dia a dia e dos anos, como essa história foi construída, mas temos total certeza de que cada dia dos pioneiros aqui nesse município e em tantos outros municípios pelo Brasil e pelo mundo, foram sim dias de muitas lutas, de perseguições, de tribulações, mas o resultado está diante dos nossos olhos. Deus tem feito a sua obra prosperar, e Ele faz isso através de seus servos, pastores, pregadores, evangelizadores, cantores, homens e mulheres de oração, todos aqueles que fazem alguma coisa, aleluia, em prol desta obra. O resultado é notório, é visível diante dos nossos olhos. Quantas e quantas famílias hoje são livres dos seus pecados de outrora, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, e hoje com muita alegria vêm à praça pública para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória seja dada ao seu nome para sempre. Meus amados, quero aqui ser muito rápido, pois já vi que a programação continua após a mensagem. Eu quero ser muito objetivo nesta mensagem. Abre a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 6 e versículo 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, verso 18, que diz assim:
Mas será que, de fato, Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. A primeira frase deste verso diz: mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Esta pergunta, meus amados, ela é um pouco inquietante, e para aqueles que não têm proximidade, conhecimento da palavra de Deus, se perdem em responder ou tentar responder esta pergunta, porque ela faz uma pergunta que naquele tempo fazia muito sentido, pois a maneira como o homem hoje se relaciona com Deus é bem diferente daquela época. E nós sabemos que essas palavras de Salomão, elas têm em si um fundamento para que ele pudesse falar desta forma. Ele tinha uma intenção ao fazer esta pergunta, pois o contexto social e religioso de sua época fazia com que esta pergunta fosse necessária. E sabemos que a maior vontade, o grande desejo do homem sempre foi ter conhecimento mais profundo sobre Deus. Sabemos que a vontade do homem é de conhecer as suas origens, de onde veio, como foi formado. Embora a palavra de Deus já nos dê toda essa orientação, todas essas informações, nós ainda sentimos uma certa inquietação. Nós muito pouco, pois conhecemos a palavra de Deus. Mas aqueles que não têm conhecimento e nem têm comunhão com Deus, ficam um tanto inquietos, querendo saber de maneira mais profunda, de maneira mais empírica, de maneira mais científica ou histórica, saber das suas origens. Mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus, sabemos muito bem que o próprio Deus é a resposta para todas essas indagações. De onde nós viemos, o que nós somos e para onde iremos. Nós estamos satisfeitos com o que a palavra de Deus diz, mas o grande desejo do homem comum é de saber das suas origens. Mas ao tentar saber de onde ele veio, ele se esbarra com o próprio Deus. Não há como tentar responder essa pergunta sem ter que lidar com o Deus das Escrituras. E ao ver e ao ler a palavra de Deus, nós entendemos que o grande desejo, o grande anseio do homem sempre foi ver Deus, ter contato com o próprio Deus. Nós sabemos que a própria palavra de Deus diz que nenhum homem viu a Deus. Isto é fato. Nós já sabemos que nenhum homem viu a Deus. E porque nenhum homem poderia ver Deus e continuar vivo. Mas viver na presença de Deus, como todos aqueles que têm comunhão com Deus, é algo indescritível. Porque mesmo que os nossos olhos não vejam Deus como imagem diante dos nossos olhos, Ele plantou em nossos corações a sua presença. Embora sejamos falhos e limitados, Deus pôs em cada coração a sua presença através do seu Santo Espírito. E como o homem tem muito desejo de conhecer Deus, ele acaba perguntando: de onde veio então Deus? Para que Ele pudesse nos fazer, para que Ele pudesse nos criar, para que Ele pudesse criar todas as coisas. E embora Ele fique dentro da sua incredulidade, queremos saber primeiro a origem de Deus, para depois aceitar a nossa própria origem, Ele precisa entender que este Deus não se revela como o homem se revela.
que Deus não precisa necessariamente aparecer diante dos nossos olhos para existir, e que Deus também não se preocupa em provar a sua existência, porque Deus não se preocupa em provar a sua existência para nós, porque todos nós precisamos crer em Deus, crer através da fé que Ele mesmo nos deu, para que possamos aceitá-lo. Não é necessariamente obrigado termos um contato físico, mas precisamos crer que Ele existe e que Ele habita no meio do seu povo. A pergunta de Salomão é: mas será que Deus poderia habitar com os homens da terra? E por que essa pergunta ela é tão profunda? Ela é profunda porque se Deus é o Deus criador de todo o universo, porque Deus, como criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles existem, se este Deus que é dono da prata e do ouro, é o Deus que conta os grãos de areia das praias de todo o mar, de toda a terra, é o Deus que pega as águas dos mares como uma concha nas suas mãos, este Deus que sabe o nome de cada estrela, o Deus que conhece quantos fios de cabelo existe em cada cabeça de cada ser humano, o Deus que conhece cada digital de cada ser humano que está vivo e dos que morreram. Aleluia! Este Deus tão grande poderia habitar em nosso meio? Esta é a pergunta. Porque esse Deus sendo tão grande, como Ele poderia habitar no meio de um povo tão incrédulo, de um povo pecador? Essa pergunta ela é mais profunda do que possamos imaginar. Como Deus tão santo, a sua santidade é tão grande, porque quando Moisés tentou se aproximar daquela sarça ardente no deserto, Deus mesmo estabeleceu um limite, assim como esses guarda-corpo que estão aqui diante de nós, em que limita a presença ou a aproximação das pessoas até aqui. Assim Deus também disse: Moisés, você não pode chegar até aqui, porque Deus é tão santo que nem mesmo Moisés, estando 40 dias, 40 noites lá naquele monte Sinai, ele não pôde ver Deus. Aleluia! Mesmo ele tendo contato com Deus de maneira mais profunda, quando ele desejou ver Deus, Deus disse: Moisés, não é possível você ter este privilégio de olhar para mim e continuar vivo, mas eu vou, Moisés, passar por trás daquela fenda, ou melhor, de trás daquela rocha, daquela penha, e lá você vai poder, com aquela fenda, naquela brecha, naquela pedra, você vai ver quando eu passar, e você verá as minhas costas. Aleluia! E sabe por quê? Porque esse Deus é santo, de maneira tão santa que a minha mente não pode compreender. Deus é tão santo e tão grandioso que a nossa mente humana limitada não pode entender, porque Ele é santo. Aleluia! Aleluia! Entre nós é possível que Ele ande em nosso meio. Deus expressou essa vontade certa vez, quando Ele disse para o seu povo: olha, a minha vontade, é como se Deus estivesse dizendo assim: a minha vontade, o meu desejo é de estar no meio de vocês, e eu quero ser para vocês pai, e quero que vocês sejam para mim como filhos e filhas, e eu andarei no meio de vós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E irmãos, naquele tempo, ao fazer esta pergunta, Salomão está dizendo, e essa pergunta é feita diante de um público muito grande, que está esperando a inauguração do grande templo, aquele templo feito com todo o zelo, com todo o capricho, com material mais precioso da terra, ou os metais mais preciosos da terra, como o ouro, a prata e o linho finíssimo, que foram feitos de maneira tão caprichosas e detalhadas, porque expressavam a grandeza e a santidade de Deus. E quando ele está diante daquele povo, antes de inaugurar aquele templo, ele faz uma oração, e nessa oração ele faz essa pergunta, porque estava ali naquele templo a presença sendo representada pela arca do concerto, ou a arca da aliança. E quando ele faz esta oração e esta pergunta,
diante daquele povo, ele está dizendo que havia muito tempo em que a arca havia passado, que estava distante de Jerusalém, do templo, e ela é trazida de volta, e a arca representava a presença maravilhosa do Senhor. E quando eles estão diante deste momento tão especial para inaugurar aquele templo, com todos os utensílios, inclusive a arca do Senhor, a pergunta vem por quê? Porque Deus ainda não tinha sido apresentado de forma pública, de maneira tão extraordinária. E quando Salomão, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor venha para aquele templo, pois os templos existentes da época dos pagãos ou dos deuses pagãos, não havia nenhuma manifestação extraordinária, não havia nada a não ser imagens de escultura, não havia nada de extraordinário a não ser simbologias, nada se movia naqueles templos, nada tinha vida, tudo era inanimado, tudo era estático. Mas Salomão está diante daquele povo e diante do templo, e ele faz esta oração, e esta oração é muito importante, pois ele diz: vem, Senhor, e entra para o teu repouso, para o templo. A Bíblia diz no início do capítulo seguinte, no capítulo 7, em que a glória do Senhor desce sobre aquele lugar, aleluia, de maneira tão extraordinária, que todos que estavam ali viram a manifestação da glória do Senhor, aleluia, glória a Deus. E quando Salomão ora, diz que a glória do Senhor invade o templo de tal forma que nem mesmo os sacerdotes, os levitas, puderam entrar, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Oh, aleluia, pastor. E o que é que tem de extraordinário disso? É porque todos os templos erguidos em todas as nações que faziam fronteira ou divisa com Israel, nenhum templo tinha glória de Deus algum. Embora tivesse os seus deuses, mas não tinha manifestação. E quando Salomão entra, o Deus que está sentado no seu trono de glória, que está acima dos céus, Ele que é o Deus Criador, a sua glória vem e invade o templo de tal forma que os sacerdotes ficam caídos à porta do templo, porque Deus vem ao encontro do homem. E a pergunta é essa resposta. Aleluia, Deus está presente. Deus está presente. E sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? Que nós nunca nos reunimos diante de um Deus morto. Nós nunca prestamos um culto e nem uma só palavra a um Deus que não pudesse ouvir e responder às nossas orações. Em toda a história da igreja, todas as vezes que o crente se dobra aos pés do Senhor, mesmo que ele não esteja vendo nada diante dos seus olhos, ele sente a doce e a maravilhosa presença do Senhor. Aleluia, eu sei que nessa noite não é diferente. Todos nós sentimos o calor do seu Espírito Santo, sentimos o calor do seu Espírito, sentimos o calor da sua graça, porque Deus, Ele é o Deus que está vivo, mas se manifesta no meio do seu povo. É o Deus que está nos céus, mas que se manifesta no meio do seu povo. É o Deus grande que nós não temos como mensurar, mas Ele está no meio do seu povo. E digo mais, meus amados irmãos, pastores aqui presentes, Deus não está apenas no meio dos ricos, Deus não está apenas no meio dos pobres, Deus não está no meio daqueles que moram nas grandes cidades, Deus não está apenas no meio daqueles que moram nas favelas ou nas ruas mais simples. Deus não está presente apenas no meio da zona rural. Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares onde tem um crente, onde tem um salmo, onde tem alguém invocando. Oh, remanda a baixaria. Aleluia! Oh, glória!
alguém invocando o seu nome, Ele está presente, porque a promessa mais gloriosa de Jesus para a sua igreja, glória a Jesus, a promessa mais gloriosa foi em que Ele disse: eu não vou estar com vocês quando tiver uma grande multidão. Não, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Glória a Deus, glória a Deus. Este é um Deus que se manifesta não apenas para a multidão, é um Deus que se manifesta para o indivíduo, mesmo que esse indivíduo esteja caído. Esse Deus se apresenta, Ele estende a mão, Ele ajuda, Ele limpa, Ele transforma. Mesmo sendo Deus grande e poderoso, Ele se importa com cada um que busca a sua face. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nesse cenário de tantos deuses daquela época, de tantos deuses para todos os gostos, para todas as áreas da vida dos homens. Era o Deus da prosperidade, o Deus das plantações, das plantas, o Deus da fertilidade, o Deus das estrelas, o Deus sol. Tinha Deus para todos os gostos, mas Israel, uma nação pequena no meio de tantas, Deus escolhe e diz: vocês só terão um Deus, o único Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E o Deus de Israel não ficou limitado a uma imagem. O Deus de Israel não ficou limitado a um astro, a um animal. O Deus de Israel é o Deus invisível. Glória seja dada ao seu nome. E Ele, para existir, para ser poderoso, não precisa de uma representação física. Ele não pode ser limitado, aleluia, a nenhum tipo de expressão humana. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e quem invocar o seu nome será salvo, diz a sua palavra. Aleluia. Isto incomodava as nações. Incomodava as nações. E como Deus se manifestava, como Deus era visto. Aquela pobre mulher, Raabe, quando foi buscada pelos espias de Josué, e ela recebeu aqueles espias dizendo: nós estamos todos aqui atribulados, perturbados, aflitos, escondidos, porque temos ouvido as histórias do Deus de vocês. Oh, como isso é maravilhoso. Aleluia, aleluia. E quando Josué começou a rodear a cidade de Jericó, eles não levavam uma imagem que representasse Deus. Eles não levavam nada físico que pudesse expressar a quem era Deus. Mas eles começaram a rodear aquela cidade com uma grande muralha. E eles começaram a rodear aquela cidade e glorificando a Deus, exaltando a Deus. Aleluia. E aquilo incomodava quem estava por trás das muralhas, porque não viam nenhum Deus. Eles não viam nenhuma imagem de Deus. Não tinha nada que pudesse dizer: o nosso Deus tem esse formato. Mas eles falavam com Deus. E aí aquela cidade ficou cercada durante aqueles 7 dias, sendo rodeada por homens, mulheres, crianças, velhos, todos aqueles que faziam parte daqueles que estavam a caminho da cidade, de Canaã, da terra prometida. Eles estavam rodeando, e com certeza alguém lá dentro lhe perguntava: que Deus é este? Nós nunca ouvimos falar deste Deus. Que negócio é esse? Isso cada dia, irmãos, foi perturbando. E no 7º dia, ou melhor, quando depois de terminarem todas aquelas voltas, e as 7 voltas no último dia, os muros daquela
aquela cidade caíram por terra. E o que foi aquilo? Deus estava dizendo: eu estou no meio desse povo. Não tem uma imagem, não tem nada que expresse e que limite a minha forma de ser, mas a minha forma de ser e a minha existência está aí. As muralhas que vocês tinham, que eram fortes e poderosas, elas agora estão no chão, porque o Deus de Israel está presente, e Ele está, aleluia, provando da sua existência quando aquelas muralhas vêm ao chão. Assim é o nosso Deus. Assim somos nós hoje, a igreja do Senhor, e muitas vezes não somos compreendidos, porque as pessoas estão dizendo: onde é que esses crentes, o que é que eles fazem, como eles oram, aqui eles fazem promessa, aqui eles cultuam. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. Onde está Deus? Não consigo vê-lo. Olhe para cada crente ao seu lado. E a Bíblia diz que cada crente é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Onde estão aqui os templos e morada do Espírito Santo? Levante a sua mão e louva o Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele habita nos céus, mas Ele habita no teu coração. Ele está presente aqui nessa noite e sentimos o calor do seu Santo Espírito. Mas o tempo passou. O tempo passou e Deus quis se manifestar de forma mais direta, visível. E a Bíblia diz que chegando à plenitude dos tempos, se ouviu a voz de um galileu, pregando às margens do mar da Galileia. Oh, aleluia, aquele homem simples, que ninguém dava nada por ele. E ele estava dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e obrigados. E ele começou a pregar, e as multidões o seguiam. E cada dia as multidões cresciam, vidas eram tocadas. Os paralíticos recebiam cura e voltavam a andar. Aleluia, os cegos voltavam a enxergar. Os surdos voltaram a ouvir, os leprosos eram curados. Aleluia. E alguém pergunta: o que é que está acontecendo na Galileia? O que é que está acontecendo em Israel? Alguém disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo estava dizendo: o filho prometido, aleluia, o Messias prometido, o Deus encarnado, agora diante dos olhos de cada judeu, de cada samaritano, de cada galileu, de cada um daquela região, estava diante dos olhos o Filho de Deus, dizendo: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Quando alguém pergunta quem é Ele está dizendo: eu sou, aleluia, a mesma pessoa do Pai, ou a mesma imagem, a mesma essência do Pai, aleluia. E quem me vê o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus estava presente dizendo: agora vocês podem contemplar este Deus. Se no passado vocês não tinham ou não tiveram a chance de vê-lo, mas agora alguém diz: não, isso não pode ser o Messias, isso não pode ser Deus, não pode ser o Filho de Deus, não pode. Ele não tem cara de Filho de Deus, ele não tem corpo, não tem linhagem, não é ele. Nós estamos esperando o Messias, mas com certeza não é este. Por quê? Porque os homens sempre distorcem, porque os homens sempre têm as suas maneiras de, ou sua maneira de formatar Deus. Isso é tão presente hoje, de criar o Deus que eles querem,
E os judeus naquela época disseram: não, ele não é o Deus que nós esperamos, ele não é o Messias que nós esperamos. Mas João, escrevendo, ele diz: e o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E vimos a sua glória, como a glória unigênito do Pai. Deus está presente, aleluia, no meio do povo. A resposta da pergunta de Salomão está aqui: será que é possível Deus habitar no meio do seu povo? Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para dar vista aos cegos. Deus está presente. Deus está presente. Mas como? A Bíblia responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aleluia, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os homens não quiseram este Messias, crucificaram. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Ficou alguns dias com os seus discípulos e depois subiu ao céu, diante dos olhos dos discípulos. Varões galileus, por que vocês estão olhando assim? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele também descerá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não tivemos o privilégio que os judeus da época de Jesus tiveram, de ver Jesus, de tocar nos doentes, de pregar o sermão do monte, de falar com a samaritana, de atender Nicodemos naquela noite, de estender a mão ao cego, ao paralítico. Nós não tivemos o privilégio, mas nós temos uma promessa. A igreja tem uma promessa maravilhosa. Nós temos a promessa de nós vermos Ele assim como Ele é, diz a palavra, que nós o veremos. Oh, aleluia! E a igreja desta época, a igreja desta geração, será a igreja mais privilegiada, porque ela está vivendo o tempo do fim, em que se aproxima a volta de Jesus, aleluia, para arrebatar o seu povo, porque Deus não nos entregou a sorte, Deus não nos entregou ao caos humano, Ele está no nosso meio, mas além disso, Ele vai nos levar para a sua presença. Essa é a mensagem da Assembleia de Deus ao longo dos seus 100 e poucos anos no Brasil, e tem sido a mensagem da igreja Assembleia de Deus aqui em Viçosa do Ceará, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Aleluia. Se a nossa esperança estiver reduzida apenas a esse tempo, como o apóstolo Paulo diz, nós somos os miseráveis, mais miseráveis que todos os homens. A nossa esperança está na glória, a nossa esperança está no céu, e todo sofrimento valerá a pena, todo sofrimento será justificado pela coroa de glória que cada um dos santos receberá naquele dia, ao ouvir a voz do Senhor: vinde a mim, ouvinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Coloquemos-nos de pé nesse momento. Aleluia. Nós temos essa esperança. Essa igreja, nesse tempo presente, não pode perder essa esperança. Nós temos vivido, irmãos, dias difíceis, e continuaremos vivendo até os últimos dias.
Mas a palavra de Deus é: aquele que for fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim. E nós somos convidados a sermos perseverantes nesses últimos tempos. Pois o diabo tem tentado tirar as pessoas da presença de Jesus, tirá-lo de dentro da igreja, oferecendo coisas mais vantajosas humanamente falando. Mas o Espírito está dizendo: permaneça até o fim. Permaneçam até o fim. As lutas irão intensificar cada vez mais, mas nós não fomos chamados para fazer parte de uma sociedade. Nós não fomos chamados para fazer parte de um clube. Nós não fomos chamados para fazer parte de uma religião. Nós fomos chamados para fazer parte das fileiras do exército do Senhor Jesus. E Ele nos alistou para a guerra. E quem está alistado nesta guerra não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que alistou. Aleluia! E nós estamos esperando Jesus. E sabemos que as lutas irão se intensificar. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha, Viçosa, Jesus está voltando. O nosso Deus está voltando para buscar a sua igreja. E eu quero subir. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Levante a sua mão. Aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você puder colocar sua Bíblia em cima do assento, se não tiver assento aí na arquibancada, mas segure na mão da pessoa que está mais próximo de você, em nome de Jesus. Aleluia, e vamos orar juntos nesse instante. Essa é a igreja militante, é a igreja que não se vergonha do Evangelho, é a igreja que tem orado no ciclo de oração ao longo dos 100 anos, é a igreja que tem jejuado, é a igreja que tem feito vigílias enquanto muitos estão dormindo ou estão nas farras da vida. A igreja, os crentes assembleanos estão orando, estão buscando, estão renunciando, estão pregando, estão evangelizando na cidade, lá no meio do mato. Em todos os lugares há um crente dizendo: Jesus está voltando. Aleluia. E essa mensagem parece ser um tanto deslocada, mas não é. Eu lembro, eu estava ainda morando em Fortaleza na minha adolescência, e eu estava num ponto de ônibus ali na Avenida Bezerra de Menezes, e eu fui tomado com um susto de um homem que, quando o ônibus parou naquela parada, o ônibus lotado, e ele botou a cabeça do lado de fora, pastor Israel, na janela do ônibus, e gritou para aquela multidão que esperava ali uma vaga para entrar. Ele gritou: ei, Jesus está voltando! No momento eu disse: que louco. Depois eu fiquei meditando: se não tiver esses loucos no meio do mundo, como o mundo saberá que Jesus está vivo e está voltando? Por isso, meu amado irmão, continue esperando, porque muitas vezes fomos chamados de louco, fomos chamados de pessoas cafonas, de alguém que parece que está na contramão da sociedade. Mas Jesus te levantou aqui neste lugar. Ele te levantou, Ele comprou você com alto preço, Ele lavou as suas vestes, purificou os seus pecados, para que você pudesse abrir sua boca e dizer: Jesus está vivo, Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Todos nós fomos chamados para fazer parte desse grande exército. Teclado. Segure na mão do seu irmão nesse instante. Feche os seus olhos e ore nesse instante. Primeiro pela gratidão. Primeiro para dizer ao Senhor: Senhor, nem pensava em estar aqui, nem merecia, nem mereço, mas Tu me colocaste no meio da Tua família, no meio do Teu povo. Quantos aqui foram resgatados das drogas? Quantos aqui foram resgatados dos vícios? Quantos foram resgatados dos pecados mais horrendos? Mas Jesus foi lá, estendeu sua mão e tirou você do lixo, tirou você do pó, do monturo, e te trouxe para cá. Por isso, nessa noite, desses 60 anos dessa igreja,
Adore ao Senhor Jesus aqui. Adore ao Senhor, só abra a sua boca e a glória a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ó Deus Santo, Tu és o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que habita nas mais altas alturas, mas que está também em nosso meio nessa noite. Eu te louvo, ó Deus, por esse momento. Eu te louvo, ó Deus, por esta noite. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pelas vidas aqui presentes, pelas maravilhas, Senhor, durante esses 60 anos desta igreja. A igreja que milita, a igreja que prega, a igreja que ora, a igreja que evangeliza. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque um dia alguém passou aqui neste lugar e falou do Teu evangelho de salvação. Oh Deus, aqui tem crentes, Senhor, aleluia, batizados com Teu Espírito Santo. Aqui tem crente, Jesus, cheio do Teu Espírito, que outrora, Senhor, era casa vazia, dominado, Senhor, pelos desejos do mundo e pelo próprio inimigo, mas hoje, Senhor, são cheios do Teu Espírito. Manifesta, Senhor, nesse instante a alegria do Teu Espírito nesta praça. Aqui tem uma igreja pentecostal, Senhor. Tem uma igreja, Senhor, que crê na operação e na evidência dos dons. Tem uma igreja, Senhor, que crê que Tu estás, Senhor, salvando, curando e libertando todos os dias. Ó Deus amado, continua, Senhor, com as Suas mãos estendidas sobre esta cidade, sobre esta igreja, Senhor. Continua enchendo os corações, continua, Senhor, derramando da Tua graça, operando, Senhor, e com sinais e maravilhas. Meu Deus, meu Pai, os pastores que aqui estão presentes, que a Tua bênção, Senhor, continue sobre eles, de maneira, Senhor, que sejam atalaias, que sejam arautos, revestidos com o Teu poder, revestidos, Senhor, com a Tua glória, com a Tua autoridade, para pregarem, Senhor, com ousadia a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos pelas bênçãos e te agradecemos, Senhor, por todos, ó Senhor, que aqui estão. Senhor, aqueles que ainda não tiveram, Senhor, um contato pessoal contigo, que não se converteram, Senhor, nessa noite, vai tocando os corações e traz, Senhor, a Tua presença. Quantos, Senhor, nessa cidade estão esquecidos pela própria sociedade? Quantos, Senhor, estão vencidos pelos medos? Quantos estão acorrentados pelo diabo, pelos demônios, por espíritos malignos? Quantos, Senhor, estão vivendo, Senhor, na depressão, no medo? Mas aqui está uma igreja que pode abençoar, Senhor, essa cidade. Aqui está uma igreja, Senhor, que pode, sim, Senhor, anunciar a Tua palavra de libertação. Senhor, usa seus servos. Aqui tem, Senhor, a resposta para o mundo. Aqui, Senhor, tem uma resposta para esta cidade, esta igreja, Senhor, adorna ela. Oh, eu sinto a Tua doce presença aqui neste lugar, Senhor. A Tua glória, o Teu poder, Senhor. Enche esses corações, Senhor, de vontade de evangelizar, de pregar, de serem testemunhas vivas, Senhor, que Tu estás no nosso meio, que Tu és um Deus vivo e poderoso. E nesse momento, Pai, ministra a Tua bênção sobre todos. Abençoa também esta cidade, o prefeito, ó Senhor, os vereadores e todos aqueles, Senhor, que fazem parte, ó Deus, da administração pública. Que, Senhor, o Teu Espírito os guie para que possam fazer uma boa gestão. Meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, os pastores das igrejas, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Onde está uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Onde quer que você esteja, venha, nós queremos orar por você. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida, apagar no livro das culpas. E enquanto a nossa
vocês não estarão louvando a Deus. Você faz uma análise da tua vida e pergunta para si mesmo: você está preparado para encontrares com o Senhor teu Deus? Como está a tua vida, queridos? Se Deus pedir a tua alma hoje, tu estás preparado? Jesus quer fazer morada no seu coração. Jesus quer transformar a tua vida. Medita um pouco, querido. Toca um pouco, cantora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Ai, Senhor. Quem está feliz está aqui louvando a Deus hoje. Glória a Deus, aleluia. Você pode cantar assim, ó. Te adorarei, te adorarei, independente do que for, te adorarei. Diga nessa noite.
Deixa eu dar uma notícia a vocês. O nosso coral vai cantar. Se tiver alguém enfermo aí, crê que Jesus pode curar, pode vir aqui à frente, e o pastor vai orar por vocês. E logo após, nós vamos encerrar com uma surpresa abençoadora. Uma dupla de cantores que veio ali de Tocantins. Aleluia. Nosso grupo, nosso coral, exalta o nome do Senhor. Logo após nosso coral, a dupla de Tocantins. Pastor David vai anunciar o nome daqui a pouquinho. Sem a terra não
Deus abençoe de maneira poderosa. Se alguém quiser convidá-los para estar em vossa igreja, aí um coral abençoado, e Deus tem feito presente. Eu, pastor David, anuncio aqui o nome da nossa dupla, que vai trazer agora o hino de encerramento. Amados, mais uma vez ao Pai do Senhor. Amém, irmãos? Vamos já jantar, né? Deixa eu. Passou só um minutinho, 30 segundos, para aproveitar o momento para nós reforçar o convite para o dia 22 de agosto, nosso congresso da UMADEV, que vai ser realizado lá no campo do Joá dos Vieiras. Quem vai estar presente aqui na UMADEV? Glória a Deus, vai, leve mais um convidado, vai ser bênção do céu. Dia 14 será vigília, né, pastor Siqueira? 14, e no dia 22 será o congresso. Estamos vendo a questão dos ensaios, ensaio geral, possivelmente no domingo anterior, pela manhã, seu pastor Claudeci liberar a escola bíblica para a gente fazer o ensaio geral, tá certo, né? Pronto, vamos estar aqui confirmado o ensaio no domingo anterior ao evento. Deixa eu apresentar a dupla presbítero Diego, cadê ele? Está ali já. Ele é filho de Lara Vieira e sua mãe e esposa, Marivanes, são de Tocantins e vieram passar um dia de férias, e sempre que eles vêm, abençoa a nossa igreja de forma poderosa, e vamos com certeza ouvir um louvor vindo da parte de Deus usando essas instrumentalidades. Diego e Adivane. Eu quero saudar a tua amada igreja com a paz do Senhor, amém? Há felicidade nesse lugar, igreja? Não ouvi direito. Há felicidade nesse lugar? Oh, glória! Se tem crente feliz, tem crente convicto de que vai morar nos céus de glória. Aleluia! Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos os pastores, pastor presidente dessa igreja, pastor José Siqueira, pastor David Wellington, que está aqui conosco. E quero deixar um abraço a cada pastor que está aqui nessa noite, todas as missionárias. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão felizes? Diga amém. A vontade do Senhor está conosco. Aleluia. Quantos estão aqui porque o Senhor tem te mantido de pé? Aleluia. Você só está aqui porque a mão dele tem te sustentado. Aleluia. Nós imediatamente iniciaremos o louvor ao Senhor e agradecendo ao nome dele porque a gente levou o nosso filho, pastor David. O médico falou pra gente: o seu filho pode nascer surdo, cego ou até mesmo não nascer, mas o médico dos médicos, aleluia, me deu um filho saudável. Está aqui hoje comigo, então eu posso levantar a minha mão e dizer: oh meu Deus, aleluia, agora tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Você pode cantar? Eu cantarei a bondade de Deus. Cante novamente comigo: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode cantar,
Tá bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantar. Esse é o encontro tempo, esse é o Senhor, aleluia. Em todo tempo tu estás, com todo fôlego que eu cantarei a bondade de Deus. Poderoso nome de Jesus. Meus queridos, estamos chegando nos momentos finais desse trabalho abençoado. Se tiver alguém para aceitar Jesus como Salvador, vem aqui à frente. Se tiver alguém crer e crer que Jesus pode te curar, pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você e Jesus quer fazer a obra em tua vida. Glória a Deus. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé, queridos, e vamos agradecer pastor Sófines por honrar o povo de Deus nesse município. O Senhor não agradou apenas aos 5 pastores, mas agradou também essa grande multidão que veio aqui para adorar ao Senhor. E o nosso Deus lhe recompensará. Queremos agradecer, queridos, de coração ao pastor Siqueira, pastor Orlando, pastor David, pastor Eliésio. Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. E enquanto nós estivermos aqui fazendo a obra do Senhor, queremos estarmos juntos, fazendo com que o reino de Deus venha crescer neste município. Queremos agradecer a cada dirigente de congregação, de todos os campos, que incentivaram o povo para estar aqui hoje. E queremos renovar o convite para no dia 12 de agosto, dia do Evangelho, estarmos juntos novamente. Queremos agradecer, queridos, ao prefeito, a nossa amiga vice-prefeita que está aqui, nos dando a honra. E com certeza, queridos, o prefeito estava em uma outra reunião, não foi possível chegar, mas no dia do Evangelho eu vou pedir a ele para não marcar outra reunião a não ser a nossa. Tá bom, queridos? Nós vamos orar por ele, para ele estar lá também. Tá bom? Nós queremos, queridos, agradecer também a nossa guarda municipal. Estivemos lá na sede da guarda municipal e louvamos a Deus pela vida destes homens, né, que prontamente estão aqui. Deus abençoe a cada um e que vocês possam ser recompensados pelo nosso Deus. Então, queridos, agradecer toda a equipe da administração, queridos, que atende a gente com tanto prazer quando ali chegamos ou quando enviamos um ofício para todas as secretarias, queridos. Nós somos atendidos para a glória de Deus. E aos demais, queridos, agradecemos a cada servo de Deus, tá bom? As irmãs querem oração. Pastor Edivar vai fazer a oração da cura, oração da fé. Se você crer,
Jesus fará. Tá bom? É pela fé. Pastor Edivar vai fazer a oração para Jesus curar. Pastor José Ferreira vai fazer a oração encerrando o culto, e o nosso presidente em exercício vai nos abençoar, impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que é santo. Glória a Deus. Iremos orar por fé em nome de Jesus. Ele diz que os sinais seguirão os que crê. Então eu creio que se as irmãs, os irmãos vierem cá à frente, é porque crê que o Senhor pode tudo fazer. Aleluia. A mensagem da minha mãe, que nos criou no Evangelho, não sabia nem escrever o nome, mas ela sabia dizer que Jesus curava, que Jesus libertava, batizava com o Espírito Santo e levava para o céu. Aleluia. Então esta mensagem, ela é uma mensagem antiga, porque foi Jesus quem assim ordenou. Nós, irmãos, fechamos os olhos e iremos orar em nome de Jesus. Paizinho amado, soberano, eu sei que tu está sentado no trono. Teu filho Jesus veio aqui na terra, Deus Pai, e com suas mãos poderosas e com a sua voz verdadeira, Pai, como aquele Senhor que tem domínio dos céus e na terra. Ele, Pai Todo-Poderoso, curou no passado, cura hoje aos que crê, em nome de Jesus, Deus Pai. Teus filhos, Pai eterno, que estão em pé, eu ordeno em nome de Jesus, o que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai, que todo mal, toda enfermidade encaçola na vida deste povo seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade em que está o Pai eterno da cabeça até a planta dos pés seja repreendido e o milagre aconteça para o teu louvor e tua glória, pois é, Pai, em nome de Jesus que nós já te pedimos e te agradecer por tua bondade e os teus favores. Amém. Bom e paz em nome do Senhor Jesus. Irmão da paz do Senhor, vamos lá encerrando. Uma vez pela vida do pastor Valdecino Rodrigues, pastor Souza, representando o nosso presidente, e os demais pastores. Vamos orar encerrando. Amado Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua presença, meu Senhor. Continua conosco, continua abençoando os teus servos que estão aqui, Senhor, vão para as suas casas, uma frente de direção. Senhor, nos impeça do caminho, em paz e segurança, que possamos ter uma noite abençoada na tua presença, meu Senhor. Senhor, nossas vidas, que as tuas mãos abençoadoras e poderosas sejam estendidas por cima ou pela cabeça de cada um de nós, e nos abençoando, nos guardando, nos defendendo de todo mal, é que pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cuidado, zelo, gozo e alegria do Espírito Santo repouse sobre todos, não só agora, mas para sempre, e todos dizem amém. Meus queridos, muito obrigado a todos. Tenham um bom retorno para vossos lares e a bênção de Deus. E o nosso grupo, se quiser continuar louvando a gente, deixa